boa tarde a todos. Seja bem-vindo a mais um evento, né? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a RAIS 2020. A gente deu um tempinho exatamente para que as pessoas entrassem na sala, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Janeisa, faço parte da consultoria de segmentos, onde fico alocada aqui na Matriz de São Paulo. Possuo experiência há mais de 6 anos na área trabalhista, onde atuei em diversos segmentos. Sou graduada em gestão de pessoas pela Universidade de Anhanguera. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho e vamos seguir com a seguinte programação. Falaremos um pouquinho sobre o conceito da RAIS, sobre os objetivos, né, dessa obrigação. Trataremos também sobre a RAIS negativa, como informar essa obrigação, quem deve ser declarado, quais são os prazos de entrega e as penalidades. Lembrando que os microfones de vocês permanecerão desligados, tá? E se tiver alguma dúvida no decorrer da minha apresentação, vocês podem ir fazendo as suas perguntas no chat, já tem alguém para responder. De qualquer forma, assim que eu terminar a minha apresentação, eu também vou estar no chat respondendo. E em sequência também o pessoal da linha de produtos, né, vai estar apresentando também e mostrando como tratar isso, essa obrigação dentro do nosso produto. Falando aqui um pouquinho sobre o conceito, né, nada melhor do que falar de uma obrigação e tratar um pouquinho sobre o conceito dela. Bom, na verdade, a RAIS, ela surgiu em 1975 e ela foi instituída por meio do decreto 76.900. Ela é uma declaração que ela presta informações sociais, onde ela tem caráter de captar as informações socioeconômicas da relação trabalhista do país. Bom, aqui vem a novidade, né? Eu acho que acredito que a maioria de vocês estejam esperando para saber o que mudou com a entrega da RAIS a partir do ano de 2020, né? Então, assim, como acho que a maioria de vocês já sabe, as empresas que compõem o grupo 1 e 2 do E-Social, elas são desobrigadas à entrega da RAIS a partir de 2020, que é referente ao ano calendário de 2019, tá? Isso porque essas empresas pertencentes a esses grupos elas já enviaram ao E-Social durante todo o ano calendário todas as informações que se faz necessário para a entrega e consolidação da RAIS, né? Então, se durante todo o ano calendário as empresas do grupo 1 e grupo 2 já entregaram os eventos, né, periódicos em si, no E-Social, a partir de agora elas estão desobrigadas, ou seja, elas estão isentas de entregar a RAIS. Essa, na verdade, foi de certa forma, uma mudança significativa, né? Pelo que faz parte do escopo, né, que tange a simplificação do E-Social. Então, ao passo de que já foram substituídas algumas obrigações, essa é uma das que estão previstas também dentro da substituição do E-Social. Então, gradativamente, algumas obrigações elas serão substituídas e a partir desse ano, desculpa, de 2020, o grupo 1 e 2, né, conforme o cronograma do E-Social, elas estão desobrigadas, tá? Então, dessa maneira, o que é que acontece? O grupo 1 e 2, né, eu até coloquei aqui, elas estão isentas de entregar a RAIS 2020, no ano de 2020. Apenas a empresa do terceiro grupo, elas permanecem e continuam obrigada a entregar a RAIS, tá? E aí a gente fala, entregar de que forma? De maneira tradicional, pelo GD RAIS. Mais na frente eu vou falar um pouquinho. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a substituição, né, da RAIS e com o do E-Social. Então, as empresas pertencentes ao grupo 1 e grupo 2, né, conforme o cronograma do E-Social, elas já enviaram essas informações de remunerações, de admissões, afastamento, de rescisões. Então, todos os eventos periódicos referentes ao ano de 2019, elas devem obrigatoriamente, né, constar dentro do E-Social. E essas informações que já foram enviadas, elas já são o suficiente para quê? Para coletar esses dados que precisariam ser consolidados dentro do relatório para formar a RAIS. Então, aqui é importante observar um detalhe. Que se por algum motivo, a empresa ela deixou de enviar algum mês ou alguma informação do ano de 2019, né, ela pertencente a esses grupo 1 e 2, então ela deve, neste momento, se preocupar em fazer a entrega dessa obrigação, tá?
uma vez que a utilização do sistema da RAIS, ela ficará restrita apenas às empresas que ainda estão fora do cronograma da obrigatoriedade do e-social. Eu até coloquei aqui do lado. Então, se por algum motivo a empresa não conseguiu entregar alguma informação de algum mês em específico, que pertence ao grupo 1, grupo 2, ela vai poder entregar agora a RAIS? Não. Inclusive, eu até coloquei aqui uma atenção. Então, serão bloqueadas, né, o programa GD RAIS para as entregas dessas empresas. Então, mesmo que a empresa queira, ela não vai conseguir entregar. É somente, não se trata de uma opção, tá? Ela foi substituída. Então, o empregador ele não tem essa opção. Eu posso entregar, eu não consegui entregar, eu posso entregar agora? Não. E aí, nós temos aqui os eventos, né? Por meio de que eventos, quais são os eventos que consolidam essas informações da RAIS? É o 2190, o 2299, o 1200, o 2230, que faz parte, né, de todo o escopo dessa substituição da RAIS. Então, se existiu algum evento do tipo da RAIS para o e-social, para entregar, não existe nenhum evento. Alguns empregadores acabam ficando na dúvida, mas tem algum evento que eu possa entregar? É, que vai fazer essa substituição da RAIS? Não existe nenhum evento. Os eventos se trata exatamente de todos os eventos que foram entregues em 2019, dos eventos periódicos. Então, as empresas do grupo 1 e grupo 2, que ainda não enviou todas as informações por meio do e-social, poderá enviar RAIS. Por aqui, não. O cumprimento ela se dá exatamente quando você já deveria, né, por ordem, né, ter entregue lá em 2009. Se não entregou, já está passível de multa. Então, deve se regularizar e entregar o quanto antes. Outro detalhe também importante é que se por algum motivo a empresa não conseguiu enviar os eventos periódicos e enviou um 1295, que é o evento de contingência, isso não significa dizer que ela não cumpriu com a obrigação, tá? Então, uma vez que ela não cumpre com essa obrigação acessória, e não substitui 1299. Então, aí, se a empresa enviou 1295, então ela deve tratar de enviar o 1299, até porque ele não substitui, o 1295 é contingência, né? Ele não substitui o 1299. Mas o que está regulamentado nisso? Quem fez essa portaria? O que é que está amparado? Na verdade, lá em novembro, desculpe, em outubro de 2019, o Ministério da Economia ele publicou, por meio da portaria 1127, né, sobre a regulamentação da substituição da RAIS. Então, antes mesmo de soltar a portaria efetivamente da RAIS, o governo disponibilizou essa portaria que trata sobre a substituição da RAIS. Inclusive, eu coloquei aqui o QR Code, tá? Se vocês quiserem validar, fiquem à vontade. Lá ele fala, né, sobre essa notícia que nós da consultoria publicamos, falando exatamente sobre essa portaria que abarca toda essa substituição da RAIS, quais são os grupos, né, que ficariam isentos à entrega da RAIS desse ano. Aí aqui também nós temos as portarias. Na verdade, nós temos a obrigação, né, da RAIS e quais são as portarias que elas são regulamentadas. Eu acho que já é sabido de todos, né, que o cumprimento da obrigação da RAIS, ela é disponibilizado por meio de uma portaria, tá? Então, todos os anos existe uma portaria, é divulgada uma portaria pelo qual é estabelecido todos os procedimentos para a realização dessa declaração. Então, através dessa portaria, ela traz informações quanto ao manual, né, que dispõe sobre o devido preenchimento da RAIS, e em específico esse ano, como eu falei, já até antecipei aqui, lá em 15 de outubro de 2019, foi divulgada essa portaria, que já vinha antecipando quais eram os grupos que seriam substituídos da RAIS, né? É o que rege sobre a utilização da RAIS, e por meio dela também foi regulamentado quais são esses grupos que ficariam isentos e o terceiro grupo que continua entregando de maneira, não continua sendo desobrigado, eles continuam entregando de maneira tradicional, entre aspas, né? E, consequentemente, a isenção do envio de algumas empresas. Então, essas duas portarias é o que fala. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se deve ou não entregar, vocês vão ler a portaria 1127, que trata sobre a substituição da RAIS, e a portaria que recentemente foi divulgada pelo Diário Oficial da União, que é a portaria de número 6.136. Ela foi divulgada, inclusive, no Diário Oficial, e também ela está disponível dentro do portal da RAIS,
que foi no dia 5 de março. Aí ela trata tudo que se refere à RAIS. Então, tem o manual, tem as datas, né, dessa obrigação, como entregar. Tendo alguma dúvida, vocês também poderão estar acessando o próprio site oficial, que é o site da RAIS, né? Que é comandado pelo Ministério da Economia. Então, dentro do site da RAIS, a gente colocou aqui só para vocês visualizarem, mas tem muitas outras informações. Aqui embaixo também colocamos o link, né? Do portal da RAIS. Então, dentro do site da RAIS, nós temos lá o prazo de entrega, né, dessa obrigação. Então, através que é esse dado, dia 17 até o dia 17 de abril, era dar início a partir de 9 de março. Tem a portaria, eu coloquei até sublinhado ali para vocês verem, a portaria 6.136, tá? Que é o que fala sobre a obrigação da RAIS. Aqui embaixo, sobre a RAIS E-Social Ano Base 2019. Então, nós temos o que regulamenta a substituição da RAIS, que é a portaria 1127/2019, que foi quando foi publicado lá em outubro de 2019. E aí também já tem para vocês fazer os downloads do programa, que é do validador, que é do GD RAIS, tá? Aí já tem os layouts certinho. Aqui do lado também fala um pouquinho sobre certificação digital. Então, essas informações elas estão disponibilizadas com o manual, né? E todas essas informações para que possa facilitar também, tendo alguma dúvida do preenchimento, para vocês terem acesso ao manual, é só ir diretamente no site oficial da RAIS. Já está também disponibilizado, tá? O layout para baixar e dessa forma enviar também os arquivos relacionados a essa obrigação. Aí falando aqui um pouquinho sobre o objetivo, né, dessa obrigação. Na verdade, a RAIS, ela é um instrumento que consiste num relatório de informações socioeconômicas detalhadas e que são solicitadas a todas as pessoas jurídicas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Que hoje é comandada pelo Ministério da Economia. Onde através desse relatório, o governo federal ele tem acesso a todas as informações sobre os empregadores e trabalhadores formais, e a partir dessas informações são extraídos dados, né, de quantas pessoas foram demitidas, quais foram os principais setores, né, que houve esses registros, quais são as atividades que foram criadas, quantos novos empregos, tá? Aqui é importante também ressaltar que todas essas informações elas são divididas em quê? Em municípios, em faixa etária, em classe econômica, em grau de instrução e outras informações também. Então, com base nessas informações que são enviadas pela RAIS, né, que constam na RAIS, que os empregadores enviam, o governo ele poderá também calcular programas sociais, como o pagamento dos valores do abono PIS até o seguro de desemprego. Então, se faz necessário que as informações sejam enviadas de forma correta, tá? Para não dar nenhuma inconsistência, até porque lá na frente vai refletir tanto em censo, né, em estatística para o governo, de forma irônia, e como também um prejudicar algum funcionário que deixou de receber por negligência da empresa. Quem deve declarar, tá? Então, quem deve declarar? São obrigados a entregar a RAIS todas as empresas que tratam de vínculos empregatícios, seja por administração pública ou por setor privado. Então, elas precisam declarar a RAIS. Além dessas duas, nós temos a possibilidade também de pessoas físicas possuírem funcionários, né? E que contratem pessoas que estejam cadastradas junto ao INSS, como também o SEI, né? Ela está obrigada à entrega da RAIS. Aqui também é importante uma observação. A entrega dessa obrigação é o que eu falei anteriormente, né? Então, por que é importante o empregador entregar essas informações? Porque essas informações elas serão cruzadas com todos os benefícios que o governo paga, né? Seguro de desemprego, abono de PIS, para que o funcionário ele não venha sofrer e deixar de receber algum desses benefícios, fora também em todo o relatório socioeconômico do país, né? Então, deixar de entregar RAIS, além de estar passível de multa para o empregador, ele também está contribuindo para o funcionário, de certa forma, perder algum benefício que ele, de fato, tenha direito.
que seja naquela data ou posterior, que se refere àquele ano calendário. Quem não deve ser relacionado, né? Então, os trabalhadores avulsos, né, não é autônomos, os empregadores em cartório que trabalham com questões judiciais, que não têm a participação do Estado e que precisam se relacionar com os cartórios, os tabeliões, os empregadores temporários, né, por prazo determinado, na maioria desses, os empregadores eles acabam contratando para uma demanda, a maioria em projetos e que tem tempo determinado, eles também precisam estar relacionados. Os diretores que não possuem vínculo empregatício, mas que optem em fazer o recolhimento, né, do seu FGTS, eles também precisam ser relacionados, né? Isso também está permitido na circular 46/65. E isso se dá porque a partir do momento em que ele optou em recolher o FGTS, eu também tenho que entregar ele, consolidar ele na RAIS, tá? Quem não deve ser relacionado? Os estagiários, tá? Regidos pela Portaria 1002 de 67, os empregadores domésticos, os autônomos, os diretores sem vínculo empregatício para quais não é recolhido o FGTS e os ocupantes de cargos eletivos, que são os governadores, deputados, prefeitos e vereadores. Aqui falando um pouquinho sobre como informar, né, a RAIS. Na verdade, o programa GD RAIS, ele tem duas finalidades. Então, ele vai ser informado através do PGD RAIS, tá? Então, através do programa PGD RAIS, ele vem com a finalidade de quê? Ele é gerador da declaração da RAIS e analisador de arquivos da RAIS. Então, assim, no gerador de declaração da RAIS, ele é desenvolvido para o quê? Para a empresa ou estabelecimento que não possui um sistema próprio de folha de pagamento informatizado. Já o analisador de arquivos da RAIS, ele é desenvolvido para as empresas que possuem o quê? Um sistema próprio de folha de pagamento informatizado. E ele tem o objetivo de validar, né, o arquivo gerado conforme o layout da GD RAIS, que é o programa validador. E aí, através de qual endereço eu posso baixar e fazer esse download? Aí a gente colocou aqui através do endereço lá no próprio site da RAIS, naquele site oficial, vocês podem estar fazendo esse download para baixar. Então, ele tem essas duas finalidades, né? Gerar e analisar. As informações basicamente que são transmitidas, né, para essa obrigação são os dados da empresa e os dados do empregador. Os dados da empresa, os principais são a razão social, né, que é o CNPJ, ou o CPF, que é o empregador pessoa física, o endereço, né, e o nome da pessoa responsável que está fazendo essa transmissão, que está entregando. No caso do funcionário, os dados do empregado é o nome do funcionário, o número do PIS, né, a nacionalidade, a remuneração mensal, se ele tem algum tipo de deficiência, o sexo dele e, se tiver, claro, afastamentos. Então, basicamente, são essas informações. Aqui falando um pouquinho sobre o recibo de entrega da RAIS, né? Isso se dava o quê? Para fiscalização, para fins de fiscalização do trabalho. Então, a cópia do arquivo e o recibo de entrega da RAIS, elas devem ser acessados via sistema, né, internos do Ministério da Economia, no caso, lá mesmo pelo sistema o site oficial da RAIS, vocês conseguem. As empresas que enviaram via o e-social, o comprovante se dá através do momento em que ela cumprir com aquela obrigação. Então, ela enviou os eventos periódicos de todo o ano, calendário de 2019, ali já é o comprovante que ela enviou à RAIS. Tá? No caso das empresas do terceiro grupo, que ainda continuam obrigadas ao envio da RAIS pelo modo tradicional, o recibo estará disponível, né, após a entrega da declaração, em até 5 dias úteis. Então, o endereço a gente colocou aqui embaixo, né? E aí fica mais fácil. Aí aqui de novo, né? Apertando a mesma tecla, as empresas que enviou o 1295, né? Que é o evento de incontingência, elas estarão passíveis de multa, tá? Por quê? Porque o 1295 ele não substitui o 1299. Então, as empresas que por algum motivo enviou, elas não estão isentas de multa. Pelo contrário, ela tem que voltar lá e fazer a correção
dessas informações, tá? Então, se por algum motivo ela deixou de enviar essas informações ou enviou o 1295, ela já está passível de multa, porque significa dizer que ela não fez o envio do 1299. Lembrando também que após a entrega, né, da declaração da RAIS, é importante preservar o protocolo, né, que é o que a gente chama do CREA. O que é esse CREA? Na verdade, o CREA é uma recepção e expedição de arquivo que é fornecida a partir do momento que você entrega. Então, é importante deixar esse protocolo, né, juntamente com a sua inscrição, seja ela CNPJ, CAEPF, Cadastro Nacional de Obra ou o próprio SEI. Então, ela será obrigatória para a emissão do recibo da entrega da RAIS pela internet, através desse protocolo. Aqui embaixo eu coloquei importante, né? Acima de 10 vínculos empregatícios deverão utilizar o certificado digital, tá? Para transmitir a sua declaração. Aí aqui falando um pouquinho, né, sobre os erros e inconsistência da declaração, o lado bom é que, como a gente sabe que quem vai manusear, entregar essa declaração, pode ocorrer algum erro, alguma inconsistência, então o programa ele dá essa possibilidade de estar fazendo essas correções. Então, para evitar a inconsistência que não permite o programa gerar o arquivo a ser entregue, essas informações ela devem ser digitadas corretamente, tá? E o programa GD-RAIS, ele gera os relatórios necessários para a correção desses erros. Então, havendo inconsistência, será emitido o relatório de erros ou o relatório de avisos. Lembrando que o relatório de erro, ele vai relacionar as inconsistências, né, que deverão ser corrigidos para que possa gerar a declaração. Já o relatório de avisos, ele não impede que a declaração seja enviada, tá? Ele só relaciona as inconsistências, ou seja, como se fosse um alerta, mas que deverão ser verificadas, né? Então, as informações da RAIS são de remunerações, incoerente, erro de digitação, porque pode acontecer mesmo, né? Então, aí, esse relatório de aviso é exatamente isso. Ele não impede de você enviar, mas ele aponta quais são essas inconsistências. Como eu falei anteriormente, é importante entregar a RAIS, mas é muito mais importante entregar de forma correta, tá? Aqui falando um pouquinho sobre transferência de funcionários, né? Então, as informações de cada empregado devem constar na RAIS de todos os estabelecimentos da empresa, aos quais ele teve vínculo durante o ano base, né? Então, cabe a cada estabelecimento ou empresa, né, que tem o CNPJ específico, fornecer as informações referente àquele funcionário, ao período em que ele esteve vinculado, seja como transferido, cedido ou na categoria de contratado. Então, assim, a gente colocou aqui só um exemplo, né, para facilitar o entendimento, e aí a gente traz aqui. Na verdade, assim, o manual da RAIS, ele não exemplifica, né, com datas de como preencher a RAIS de cada estabelecimento, né, ou cada empresa. Então, na hipótese de transferência, a gente colocou aqui o exemplo, no caso aqui em questão, o empregado está sendo transferido para uma empresa do mesmo grupo econômico, ou do mesmo estabelecimento da mesma empresa. Então, nós entendemos que o quê? Que o mais lógico seria colocar na RAIS da empresa origem a data de saída, ou seja, a data de desligamento, aqui nesse caso, como o último dia trabalhado foi o 1 de 2019, e na empresa que está recebendo, a data de admissão, ou seja, a data em que ele está ingressando naquele estabelecimento. Aí, nesse caso, é 2 de 2019, aqui é só um exemplo fictício, tá? Então, um detalhe importante aqui também é que a RAIS ele recebe o arquivo por empregador, né? Ou seja, por CNPJ. Então, assim, se você tiver mais de uma empresa, por exemplo, matriz e filiais, cada filial vai entregar sua declaração e, por sua vez, a matriz também, de maneira separada. Isso é importante porque isso se faz necessário porque essas informações elas terão básico nas estatísticas não somente a nível nacional, mas também para fazer as bases por região, por local. Então aí eles fazem, pede que seja feito dessa maneira, né, por CNPJ. Afastamentos. Devem ser informados os afastamentos superiores a 15 dias. Então, o período do afastamento ou da licença deverão se informar o dia, né, o mês, o início e o fim de cada afastamento do empregador.
né, ou servidor junto à Previdência Social. No caso de seletista, é contado o início do afastamento a partir da data concedida pelo INSS. E no servidor público, a partir da data concedida pelo órgão. Aqui falando um pouquinho sobre a raiz negativa, né? O que vem a ser a raiz negativa? A raiz negativa, na verdade, é quando uma empresa ou um estabelecimento, ela não possui empregados ou não manteve as atividades ou manteve suas atividades, desculpa, paralisadas durante todo o ano base, nesse caso 2019. Então ela está obrigada a entregar a raiz negativa. O estabelecimento inscrito pelo SEI, CNO ou CAEPF que não possui empregados ou manteve suas atividades paralisadas durante o ano base 2019, ela está dispensado de entregar raiz negativa, somente para o SEI, CNO e CAEPF. Tá? Aí aqui a gente colocou no e-social também, né? Da mesma maneira, o envio deve ser feito pelo e-social, a raiz negativa. Prazo de entrega. Qual o prazo de entrega dessa obrigação, em específico para o ano de 2020? Então, o início, ela se deu a partir de ontem, né, 9/3/2020, 9 de março, e o término dela vai se concluir a partir de 17/4/2020. Então, esse é o prazo onde as empresas têm para estar fazendo a sua entrega. Lembrando que não é prorrogado, tá? Essa data. Então, mesmo que venha, que o empregador ele não consiga entregar dentro dessa data, ou seja, até o dia 17 de abril, ele continua sendo obrigado, porém ele está sujeito a penalidades, tá? Que são as multas. Falando aqui um pouquinho sobre penalidades, né? O empregador que não entregar a RAIS no prazo legal, que é o prazo que eu falei anteriormente, e que omitir as informações ou prestar declarações falsa ou inexata, ele ficará sujeito à multa previsto no artigo 25 da Lei 7.998 de 1990, e ela vai ser aplicada conforme regulamentação específica. Então, assim, o valor resultante da aplicação, ela será dobrado se o atraso na entrega ou na correção do erro ou emissão ultrapassar o último dia do ano de exercício para a entrega da RAIS, tá? As multas também elas serão aplicadas em dobro no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. E aí, se não entregar RAIS, aí nós temos previsto a multa de R$ 425,64, acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso, e o auto de infração, que o percentual varia de acordo com 1 a 20% de acordo com a quantidade de funcionários. Tá? Para as empresas, né, também que deixarem de entregar a RAIS, elas também estão passíveis de multa, ou seja, as empresas do grupo 1 e grupo 2 que estão isentas de entregar a RAIS, mas que por sua vez elas são isentas por quê? Porque ela entregou por meio do e-social também que deixaram de entregar, ela está passível de multa. Então, se a empresa do grupo 1, grupo 2 não fez as suas entregas conforme está previsto no cronograma do e-social, dos seus eventos de folha, de remuneração, lá no ano de 2019, ela já está passível de multa também. Aqui falando um pouquinho sobre os próximos eventos, né, nossos próximos webinars. Então, no mês de abril, dia 8 no dia 9, nós teremos o evento de escrituração contábil digital, que é o ECD, e aí vocês podem estar acessando, eu coloquei aí o link para vocês acessarem e fazer as inscrições, claro, se tiver interesse. Em breve a gente vai ter outros treinamentos e outros webinars, inclusive de e-social também, tá? Então, para vocês terem acesso à nossa página, eu vou acessar aqui um pouquinho com vocês para mostrar o nosso espaço, como acessar, como visualizar os eventos. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa é a nossa página. Vocês acessarem vão aqui, ó, fotos.com, ele já vai te levar para essa página. Aqui onde já é cliente, vocês vão clicar aqui. Clica aqui espaço legislação. Esse espaço legislação é da consultoria de segmento. Aqui ele vai abrir um pop-up. Isso é exatamente proporcional, porque
se você não faz a sua inscrição aqui, não coloca seu e-mail, vocês acabam não recebendo as notícias, informações que nós enviamos mensalmente e toda semana, tá? Então, se vocês quiserem receber, pode cadastrar aqui. E aqui nós temos o nosso espaço legislação, é um espaço onde nós disponibilizamos algumas notícias, né? Todas as notícias, as principais obrigações, né? Aqui nós temos o E-Social, REINF, RAIS e LGPD, tanto a legislação fiscal como tributária. Então, nós colocamos aqui as que mais têm impacto. Logo aqui embaixo, nós teremos todas as notícias, né? As informações sobre legislação. Então, conforme vai saindo alguma nota técnica, alguma instrução normativa, a gente vai colocando aqui e vai ficando disponível. Então, se vocês acessarem esse material, aqui também tem nosso TOTUS Responde, vocês podem clicarem aqui, ele vai te para uma página onde vai te mostrar, ó. Então, nós tivemos aqui, ó, o evento da Emenda Constitucional 113, que é as alterações do INSS. Então, aqui teve os eventos, ó, as datas. Por enquanto, não está disponível os vídeos, mas logo mais vai estar aqui. Vocês vão clicar e poder rever, quem não assistiu esses eventos. Aqui embaixo, sobre a RAIS, que é esse que nós estamos gravando agora, que também dentro de alguns dias já vai estar disponível aqui. Voltando aqui um pouquinho. Ele sempre tem esse pop-up. E aqui voltando um pouquinho. Aí mais aqui embaixo, vocês terão atualizações legais, tá? O calendário de obrigações, onde ele vai te dar o calendário. Tire suas dúvidas, o portfólio online, o TIF, né, que é uma auditoria da inteligência fiscal, e o blog fiscal cliente. Deixa eu só entrar aqui, atualizações legais. É uma parceria que nós temos, né, com a IOB, onde são disponibilizados os RIDs, que são as notícias diariamente. Então, tudo que aconteceu durante, por exemplo, hoje, tudo que aconteceu, se teve alguma instrução normativa, alguma alteração, é disponibilizado, ó. E aí ele é dividido, né, a legislação tributária de esfera federal, nacional e municipal. Deixa eu só voltar aqui. Calendário de obrigações também. Vocês podem estar acessando. Ele pode filtrar aqui. E aí vocês podem filtrar federal. Deixa eu clicar aqui em federal. Clique em filtrar aqui. Ele vai te dar todas as obrigações, né? Vai trazer de forma de calendário. Então aqui, por exemplo, a RAIS. Você vai clicar. Ele vai te falar, né? Do que se trata essa obrigação, qual o histórico, qual a esfera dela, nesse caso federal, né? E se ela tivesse prazo ou data, estaria aqui também. Nesse caso está no dia 3, mas é que foi alterada, então a gente já tem que alterar aqui, que é a partir do dia 9 de março. Se você clicar aqui em CFIP, então ele vai trazer todas as obrigações de acordo com a sua data de vencimento ou de envio dessa declaração. Aqui pode ser estadual, municipal, aí fica a critério, tá? Só voltar aqui um pouquinho. Aqui é o blog fiscal cliente, vocês também podem acessar, só para vocês darem uma olhada. E aí ele vai te direcionar para cá, para essa página, onde são disponibilizadas todas as informações, notícias. Então ele fica em forma de carrossel, vocês podem clicar aqui, vai ter mais notícias anteriormente. Se vocês quiserem procurar, vamos buscar aqui a raiz específica. E aí ele vai trazer tudo que está referente à raiz, inclusive a gente já colocou aqui no nosso espaço legislativo, sobre a notícia da RAIS, o validador, tá? Então, se vocês clicarem aqui, ele já vai te direcionar para fazer o download, o manual da RAIS também. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir o manual da RAIS, o prazo, né, desta obrigação e qual a portaria que fundamenta essa obrigação.
voltando aqui, isso a gente está falando de RAIS, pessoal, mas pode ser qualquer assunto. Então, se você observar, a gente pesquisou aqui a RAIS, mas pode ser assunto de e-social, assunto de REINF, bloco cabo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, é basicamente isso o nosso espaço. Na verdade, tem mais outras coisas, vocês podem acessar. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato, a gente ajuda vocês, tá? Então, ele vai te direcionar para os principais assuntos, né? Que está em evidência, as principais obrigações, os eventos também. Deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o conceito da RAIS, sobre os prazos, tá? Agora o pessoal da linha de produtos, eles vão falar um pouquinho e mostrar para vocês isso. Só um minutinho que eu vou trocar de apresentador, tá? Lembrando que esse material já está disponível aí na área de documentos, tá? Então, dentro de alguns dias, a gente vai disponibilizar essa gravação dentro do nosso space de consultoria, dentro do TDN. E também, se vocês quiserem baixar, já está disponível, tá? Esse material. Só um minutinho que eu vou alterar aqui. Mais uma vez, uma boa tarde. Meu nome é Diego Lacerda, faço parte do suporte do produto DataSul, sistema HCM. O objetivo, então, dessa apresentação é falar sobre a RAIS no produto DataSul, como que serão geradas as informações e enviadas para a GD RAIS. Então, sobre a atualização. Como ainda não houveram alterações de layout referente ao ano base 2019, então também não houve algum tipo de alteração no produto. Então, da forma como você tem hoje o seu produto, na versão atual, você pode estar gerando o seu arquivo da RAIS. Só um detalhe, é importante que sempre você mantenha o seu produto atualizado às últimas versões, ok? Mas para a própria RAIS, você pode estar gerando na versão que você está atualmente, ok? Então, qual é a nossa agenda de hoje? Vou falar um pouco sobre a introdução, mas não vou aprofundar muito, né, que já foi passado pela Jane. Vou falar um pouco sobre o fluxo do processo no sistema DataSul, os cadastros, né, que são envolvidos no sistema, pelo menos os principais deles, né, como gerar essas informações no produto, sobre a geração e validação do arquivo e, no final, deixar mais um tempo de espaço para as dúvidas. Então, introdução à RAIS. Como já foi falado pela Jane, né, o prazo de entrega da declaração da RAIS ficou no dia 9 de março até o dia 17 de abril. E essas informações podem ser mais conferidas ali referente à portaria 6.136/2020, na documentação da RAIS no site da RAIS. Outras informações mais, né, como eu disse antes, no próprio site da RAIS, você pode verificar ali sobre mais algum tipo de dúvidas frequentes, manual da RAIS, download de programas, tabelas, declarar RAIS negativa, impressão de recibo de entrega, informações básicas. E na central de atendimento da TOTUS, você vai encontrar então nossas bases de conhecimento e o manual da RAIS do produto DataSul. Relacionado à RAIS negativa, os estabelecimentos que não possuem funcionários ou que mantiveram suas atividades paralisadas durante o ano, né, devem entregar a RAIS negativa também. Eu vou mostrar como fazer isso também no nosso produto DataSul. Então, como é que é o fluxo do processo? Bom, pegando ali o fluxo desde cima, né, que você vai fazer, no caso, as suas informações cadastrais, né, cadastrou todo o seu produto, vai fazer a eliminação dessas informações pelo FP 5760, né, as informações do ano base anterior, no caso 2018. Aí, depois, pelo FP 5700, você faz a geração dessas informações. Caso você quiser verificar daquilo que foi gerado, nós temos a listagem pelo FP 5721. E também você pode fazer a manutenção dessas informações pelo FP 5720. Logo em seguida, você pode gerar o arquivo pelo FP 5740. Depois você valida o arquivo pelo sistema GD RAIS, né, do governo. Se caso houver algum tipo de erro que precisa ser corrigido, depois dessa correção,
você pode fazer, no caso, então, esse acerto aqui pelas informações, né, do FP 6080, e então você volta para o processo, né, caso após fazer algum tipo de correção. Aí você elimina, então, as informações, gera novamente, gera o arquivo, passa para o liquidador, tudo certinho, então você faz a transmissão, ok? Um pedaço de cada dessas partes aqui a gente vai falar na apresentação também, ok? Então, sobre os cadastros que são envolvidos. No FP 0560, tem alguns parâmetros importantes que precisam ser feitos para a RAIS. As informações ali, então, do prestador de serviço, razão social da empresa responsável pelas informações, o nome e endereço também do responsável, o DDD, o telefone, o município, unidade de federação, essas informações desses códigos de município e da unidade de federação é da tabela de município do IBGE, a natureza jurídica também tem que ser informada, o campo próprio TRAB, que é a quantidade de proprietários e sócios do estabelecimento, a informação gera informações RAIS, no caso do estabelecimento, né, se será considerado ou não para poder enviar as informações para a RAIS, se o estabelecimento aqui for participar da geração das informações, tem que estar marcado esse parâmetro também. E o tipo de sistema controle ponto. Ok? Basicamente, como não houveram alterações de layout, né, por parte do governo em relação à RAIS, também não houveram alterações no próprio produto. Então, o como era feito ano passado no base anterior, né, também para esse ano é a mesma configuração. As empresas, então, que são optantes pelo Simples, temos o parâmetro optante pelo Simples ali no próprio FP 0560 também, na pasta cálculo, ok? Ainda no FP 0560 temos ali na pasta FGTS/INSS o campo atividade KNAI para ser informado o código da atividade KNAI. Outras parametrizações é o próprio FP 1420, né, no caso das informações do estabelecimento, as informações básicas de nome, unidade federal, CNPJ, o SEI, o endereço e etc. No FP 0580 também, da categoria salarial, importante estar informado o código RA. No FP 0540, lá na consulta descentralização RH, importante ali da segurança da rotina RAIS, né? A pessoa que vai gerar as informações ali no sistema para RAIS, tem que estar com a permissão ali no FP 0540. Se não tiver essa permissão, não vai conseguir gerar o arquivo. Ali no FP 0100 também, na unidade de federação ali do código do país, né? Brasil, no caso, tem que ter o código RAIS ali informado. Ou seja, não houveram também alterações nesses parâmetros, ok? Ali no FP 0060, é importante também que a situação de afastamentos, ela tem que estar certinho, a situação do código RAIS também informada, de acordo com o tipo do tipo da situação. É importante significar essa informação aqui para que conste, né, os afastamentos que vão para a RAIS, tem que estar o código relacionado aqui corretamente, de acordo com a própria tabela do manual da RAIS. Também no FP 0120, importante ali ser informado o grau de instrução, de acordo também com o manual da RAIS. A classificação de ocupação, né, o CBO, é devidamente também informado no produto. Ele vai estar relacionado ali no FP 0770, que é de cargo básico. Também é uma tabela, né, própria do governo, que é o próprio CBO. A manutenção da localidade também tem que ser efetuada no produto, no FP 1930. É preciso informar ali o código do município de acordo com a tabela do IBGE. As horas padrão semanais também tem que ser informado no cadastro de turno do FP 1400. As horas semanais do trabalho também serão consideradas, não considerando no caso as horas extras, né? Lá no FP 0020, também é importante ali para os eventos que vão para a RAIS, que aquilo que deve ter incidência para a RAIS deve ser informado aqui como positivo, ok? Positivo ou negativo. Então, tem que estar corretamente parametrizado, ok?
Lá no FP 2700, nos eventos tipo Dia do Sindicato, unicamente nessa pasta BCO-RESC. Nessa pasta tem que ser parametrizado qual evento que será pago o saldo de banco de horas, que não foi pago durante o contrato de trabalho, ok? Então, essa informação aqui é usada no cálculo da rescisão. Então, ela tem que ser parametrizada antes do cálculo. Uma informação importante, né? Os eventos relacionados não podem estar informados em nenhuma outra pasta deste programa e não podem compor grupos de eventos da RAIS lá no FP 0985. Daqui a pouco eu vou falar também sobre ele, ok? Lembrando que todas as informações dessa apresentação estão disponíveis no nosso manual da RAIS do produto, ok? Lá na nossa documentação temos o manual da RAIS e cada parte, cada tela, o que nós estamos apresentando aqui, com um pouco mais de detalhes, constam nesse documento também. No FP 0600, na pasta Contra Sind também, os códigos e eventos relacionados serão considerados pela gestão da RAIS aqui, então, eventos de mensalidade sindical, a contribuição associativa, quando for sócio do sindicato, evento reversão sindical, contribuição assistencial, evento contribuição sindical, né, que é da contribuição sindical. Ok? O FP 6120, que é a manutenção de contribuição sindical funcionário, nesse caso aqui, o sistema ele vai calcular, né, os eventos que foram informados no sindicato, porém, se o funcionário contribuiu para outro sindicato também da categoria, é nessa tela aqui que deve ser informado, ok? No FP 0500, o parâmetro empresa RH, esse campo, ele é novo entre aspas, na verdade já tem alguns anos, né, que ele foi implementado no produto, mas é o parâmetro considera a data final aviso, ele no caso habilita, né, o campo ano, calendário, início, e esse parâmetro é importante porque ele substitui a data de desligamento para a data final do aviso, né, que consta na habilitação da rescisão. E como é que isso funciona, né? Tem umas regras. Se o parâmetro lá estiver marcado no FP 0500 e o desligado foi de ano anterior e a data de aviso for do ano anterior, aí não será gerada informação na RAIS. Agora, se for desligado do ano anterior e a data aviso for no base, se ano calendário início é igual ao ano calendário base, então não será gerado na RAIS. Se ano calendário início é menor que ano base, será gerado na RAIS com a data de rescisão igual à data final do aviso, no caso ano base. No caso, se tiver marcado o parâmetro e for desligado o ano base e data aviso ano base também, será gerado na RAIS com a data de rescisão igual à data final do aviso, no caso ano base. Se for desligado o ano base e data de aviso do ano seguinte, será gerado na RAIS como ativo. E as verbas referentes à rescisão não devem ser geradas também. E se caso for desligado o ano seguinte, será gerado na RAIS como ativo. Ok? E se o parâmetro lá do FP 0500 estiver desmarcado, então ele irá gerar com a data de desligamento normalmente, como de costume. Ok? Aqui nesse próprio botão Help, considera a data aviso prévio, ele informa, né, sobre a questão desse campo, se você deve marcar ele ou não. Ok? FP 0985. Nesse programa estão, então, os grupos, né, que são gerados automaticamente quando você executa o programa. Você abriu o programa e já cria esses grupos. Então, são grupos de horas extras RAIS, são eventos normais que possuem índice de multiplicação maior que 1, que sejam identificados como vencimento e cuja unidade de medida seja horas. O grupo 2, que é multa-rescisão, que é evento relacionado ao índice específico de 517, que no caso é o evento 541. Temos o grupo 3, que é o de aviso prévio, que são eventos relacionados aos índices específicos de rescisão 504 e 505, que respectivamente os eventos 017 e 0. O grupo 4, que é férias de rescisão, que são os eventos relacionados aos índices específicos de rescisão 510, 511, 512, 13, 514, 515, que é respectivamente os eventos 233, 234, 236, 230, 231 e 232. Agora, se outros grupos, né, também podem ser configurados manualmente, se for pela necessidade, né, como a contribuição confederativa, que são os eventos referentes à contribuição confederativa a pagar pelos funcionários, o grupo de comissão também, que são eventos de comissão para funcionários comissionados,
Gratificação e rescisão também, que são eventos pagos em rescisão referente a gratificações firmadas em contrato de trabalho, regulamentado da empresa, acordo ou convenção coletiva. Ok? O FP 5750, que são informações de estabelecimento RAIS. Então, essas informações, elas são por estabelecimento. Nessa tela está ali, né, os dados de contribuição sindical patronal, está o PAT, tem o informação do porte da empresa, tem o database, né, o mês de registro salarial. É importante que essa informação do mês ali, database, seja informado, ok? Senão não vai efetuar a geração das informações desse estabelecimento para a RAIS. Então, repetindo, essa informação é por estabelecimento, então tem que informar todos os estabelecimentos da empresa, ok? Não esquecendo do mês base. Sobre a geração das informações. Então, parametrizamos o nosso produto, ok? Agora vamos gerar o arquivo da RAIS. Então, antes de você fazer a geração do arquivo, você tem que eliminar as informações da base do ano anterior. No caso aqui, para o ano base 2018. Vamos gerar no base 2019, então temos que eliminar no base 2018. É importante fazer essa eliminação para que o sistema possa liberar o espaço da tabela para você poder gerar o mês base ano 2018. Ok? Feita a eliminação, então, você pode fazer a geração das informações pelo FP 5700. Tá? Só uma observação. Aqui nós estamos gerando as informações que vão compor o arquivo, não estamos gerando o arquivo. Ok? Então, você, pelo FP 5700, geração de informações rádio magnética, você informa ali o ano de referência, que no seu caso é o ano base 2019, e você executa o programa. Feita essa execução, essas informações elas vão constar no FP 5720, onde você pode fazer também correções, ok? Fazer algum tipo de ajuste ou apenas simplesmente consultar. Então, após a geração das informações da RAIS, os dados dos funcionários serão mostrados no FP 5720, podendo ser feita uma conferência e atualização se necessário. Observação. Essa observação vou até repetir depois porque ela é bem importante em relação a eliminar informações, tá? Quando é alterado algum tipo de informação nesse programa, no FP 5720, e caso você depois for preciso, de repente, eliminar essas informações pelo FP 5760, aquilo que foi feito manualmente também será eliminado, ok? Então, o que foi gerado pelo FP 5700 e aquilo que você incluiu manualmente no FP 5720, quando você executar o FP 5760 de eliminação, ele vai eliminar tudo, ok? O que foi gerado das parametrizações dos programas e aquilo que você incluiu manualmente aí, ok? Então, ali na pasta gerais, está os cadastrados funcionário, por exemplo, ok? Relacionado à transferência, o tipo de admissão dele, CTPS, grau de instrução, data de nascimento, ok? Classificação, são os dados cadastrados do funcionário mesmo, ok? Na pasta de rendimentos, então, está as informações de 13º, remunerações, quantidade de horas extras. Na pasta sindicato, tá as informações dos sindicatos referentes ao relacionamento dos valores dos eventos parametrizados, ok? Na pasta informações, são demonstradas informações referentes às verbas rescisórias, situações de afastamentos, que serão consideradas para RAIS, de acordo com a parametrização das mesmas no programa FP 0060, né? E os valores do dissídio e localidade RAIS. A pasta afastamentos, ela é uma cópia da FP 1600, que é do cadastro de situações, ok? Que é ali que facilita para fazer a conferência, não precisando abrir o FP 1600 para isso, ok? Caso você quiser um relatório, nós temos o FP 5721, tá? Ele dá uma listagem de tudo aquilo que foi mostrado ali no FP 5720, ok? Então, para geração e validação do arquivo, o que vai gerar o arquivo é pelo programa FP 5740. Então, só um detalhe bem importante em relação a gerar esse arquivo, que às vezes a gente tem muitas ocorrências de aberta de tickets, né, e de ligações dos clientes, porque quando vai gerar o arquivo, está se colocando a extensão ali no campo arquivo da RAIS, né? Não precisa se colocar a extensão do arquivo, tá? Não deverá ser colocado. Apenas informado um diretório, ok? Onde vai ser gravado, e o nome do arquivo. A extensão ela será gerada automaticamente pelo programa.
ok? Então, não informar a extensão. Ali no campo digitação, então, caso a empresa não tenha funcionários, né, ou seja, ou esteja sem atividade no ano, aí você informa sim aqui na coluna negate, tá? Então, que no caso é da raiz negativa, né? Que a gente tinha comentado no começo, onde poderia ser gerado é pelo próprio FP 5740, ok? Raiz negativa, campo negate. Você pode informar aqui como sim, se a empresa não teve funcionários ou estava sem atividade no ano base, ok? Quando você gerar então um arquivo, você pode passar pelo próprio GDRAIS, tá? Esse programa GDRAIS, que é o programa gerador de declaração da RAIS, também utilizado como para fazer a validação do arquivo. Você pode estar baixando pelo da RAIS, ok? Se caso, então, você identificou algum tipo de erro que você, ali no próprio validador da RAIS, né? Você pode corrigir essas informações, corrigiu as informações do produto, então você, através do FP 6080, você faz o acerto dessas informações do produto, tá? Marca de acordo com a informação que você corrigiu, você marca aqui na tela do próprio FP 6080, e então você executa. Feita a execução do FP 6080, aí você então deverá eliminar as informações pelo FP 5760, né, do que foi gerado lá na tua tabela, vai gerar novamente pelo FP 5700 e gerar de novo o arquivo pelo FP 5740, ok? Gerou o arquivo, você passa novamente pelo validador, se não apresentou mais erros, ok, então você pode enviar. Se apresentou erros novamente, você corrige de novo, faz o acerto aqui pelo FP 6080 daquilo que você corrigiu no produto. Aí, novamente, né, é aquele mesmo ciclo que a gente viu no começo da apresentação, né? Do mesmo processo. Aí elimina de novo a informação e gera novamente, ok? Só lembrando que os ajustes que foram efetuados manualmente lá no FP 5720, eles vão ser perdidos quando você faz a eliminação, ok? Então, gente, é basicamente esse o processo, tá, do produto da DataSul. Podemos até lembrar um processo rápido ali pelo aquele fluxo no começo da tela. Aqui. Então, né, lembrando, cadastro das informações, depois elimina as informações do ano anterior pelo FP 5760, gera as informações pelo FP 5700, confirma as informações pelo FP 5720, ou então a listagem do FP 5721, gera o arquivo pelo FP 5740, né? Valida pelo GD da raiz esse arquivo. Se tem alguma coisa para corrigir no produto que você identificou de erro na validação, você corrige, depois faz o acerto pelo FP 6080, e novamente então você elimina as informações, 5760 de novo, gera pelo FP 5700, gera o arquivo pelo FP 5740, passa pelo validador, não teve erros, então você faz a transmissão, ok? Basicamente este processo, ok, gente? Se alguém tiver alguma dúvida nesse momento, nós temos espaço aberto para as dúvidas ali pelo chat, vocês podem ir perguntando, que a gente vai deixar esse espaço para esse momento, ok? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso evento, tá? Desde já eu agradeço a participação de todos. Conseguimos responder as perguntas aí em tempo hábil. Se ficou alguma pergunta que a gente deixou de responder, peço que abra um ticket, ok? Teve uma pergunta aqui perguntando sobre o manual. Acho que a pessoa já até saiu da sala. O manual já está disponível, sim, lá no site oficial, inclusive até acessei para vocês. Na nossa página também de legislação, ela está disponível lá, tanto o validador como o manual, tá? Não é o manual do ano passado, já tem esse manual, tá bom? Obrigado pela participação de todos e a disponibilidade. Tenham uma excelente semana, ok?